Vamos lá que o vídeo de hoje é daquelas treta, sabe? Pessoal, Iago, você é muito tretoso, você fica entrando em... Tem treta que tem que entrar, certo? Tem treta, ó, rapaz, você sabe quando eu começo o vídeo assim, é porque eu tô particularmente feliz, certo? Vamos falar da treta da semana passada, porque eu acho que é importante, eu esperei um pouco pra falar acerca dela, porque, sei lá, queria que a raiva passasse, certo? Mas vamos conversar. Igreja Batista Getsemane, certo? O pastor Jorge Linhares. É uma igreja de BH, muito conhecida, muito relevante. Já preguei lá, inclusive. Segue uma teologia da qual eu não participo, certo? Eu tenho um vídeo criticando o livro do Jorge Linhares, por exemplo. Jorge Linhares segue uma perspectiva teológica que não é a minha. Então, não estou aqui como amigo, defensor ou quer que seja de Jorge Linhares e de Igreja Batista Getsemane. Mas eles possuem uma escola e o Ministério Público de Minas Gerais notificou o senhor pastor Jorge Luiz Coelho Linhares, como representante legal do Colégio Batista Getsemane, como um investigado, certo? Foi intimado como investigado por causa de um vídeo sobre ideologia de gênero na página do Instagram da sua escola, certo? E vamos lá, porque a gente está discutindo sobre liberdade religiosa agora e a coisa fica um pouco mais séria aqui. O texto diz que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu promotor de justiça, nos termos do artigo 129, incisos 1 e 6 da Constituição Federal, do artigo 4, notifica, blá, 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 para prestar declarações na condição de investigado a respeito de eventual postagem de discriminação de identidade de gênero em vídeo publicado no Instagram do Colégio Batista Getsemane. Meu Deus do céu, o que será, que coisa terrível será que a Igreja Batista Getsemane postou pro seu representante legal está sendo intimado para prestar depoimento. Vamos procurar aqui, então vamos ver o que foi que eles postaram no Instagram nesse dia, que deve ser uma coisa assim, meu Deus, deve estar tentando acabar com a vida, deve estar tentando destruir a existência dos homossexuais. Vamos ver aqui qual é o negócio. Tá aqui o vídeo tem 1 minuto e 30 segundos. Está se falando muito por aí sobre a ideologia de gênero. Essa ideologia afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Ela diz que você é livre para escolher o que quiser. Então vamos lá, o texto começa falando sobre a ideologia de gênero. O termo ideologia de gênero é um termo pejorativo, certo? É um termo que a gente aplica pejorativamente e que pode aplicar, não tem nenhum problema, para se referir às chamadas perspectivas de gênero, que é a ideia de que o ser humano possui um sexo biológico, mas também possui um gênero que não é necessariamente ligado ao seu sexo biológico. Esse gênero seria percebido, desenvolvido e formado ao longo da vida da pessoa de formas que não se sabe muito bem de onde aquilo vem. O que se sabe é que você nasce com um sexo biológico, se é menino ou menina, mas você pode se perceber de forma coerente ao seu sexo biológico, logo você é uma pessoa cis, ou de forma diferente, você seria uma pessoa trans. Um homem biológico que se percebe uma mulher seria trans, não seria mais alguém cis. E existe também outras teorias que se aprofundam mais nisso e vão falar de algo além desse binarismo de gênero. Você pode ser gender fluid, você vai de um gênero pro outro, você pode ser sem gênero, você pode ser, sei lá, um espinafre. Você pode ser o que você quiser. Em tese, as autopercepções do que você é dentro dessas comunidades vão ao infinito. Literalmente ao infinito. Literalmente ao infinito. E eu não tô aqui zoando, não. Vai literalmente ao infinito. Não existe nenhuma definição padrão, nenhuma compreensão, nenhum lastro biológico mais para suas autopercepções como indivíduo. Talvez um erro que você tem aqui no vídeo é dizer que você escolhe. Em tese, as percepções que você tem hoje sobre isso não é que você escolhe essa autopercepção, é que ela é de alguma forma formada em você. Agora, eu já vi pessoas falar sobre escolha também, de que é uma pessoa que, por exemplo, é gender fluid ou não sei o que, fica fluindo entre os gêneros, muitas vezes através de exercícios de vontade também. Então assim, ok, é talvez uma imprecisão técnica falar da ideologia de gênero como você poder escolher o seu gênero, mas não é nada absurdo considerando que não existe nenhum texto padrão de regras de o que significa gênero. Por mais que teóricos sociais tenham produzido muito sobre gênero, o que você tem são opiniões diversas, você não tem uma ciência desenvolvida sobre a autopercepção dos indivíduos, sobre sua sexualidade e sobre sua autoimagem sexual, não é? Porque gênero é uma abstração, certo? Gênero é uma abstração, o gênero não existe. O gênero, ele é uma abstração tanto quanto se eu inventasse a autoridade. Imagina que eu tenho 1,70m, minha altura normal, eu tenho 1,70m. Mas a minha autoridade, na verdade, é 2,10m. Por quê? Porque eu tenho o sexo e eu tenho a autoridade. O que é a autoridade? É a minha autopercepção
acerca da minha altura. Ou então pode ser, eu tenho minha idade e eu tenho a minha cronologidade. E na minha idade, eu na verdade tenho 29 anos, mas a minha cronologidade eu tenho 73. Porque minha cronologidade não está atrelada necessariamente à minha idade biológica. Sabe, é uma abstração. Você inventa uma coisa, inventa um conceito para tentar explicar as complexidades da existência de uma forma completamente reducionista. O gênero não existe. Certo? O gênero não existe. O que existe são autopercepções que podem estar ou não atreladas ao seu sexo biológico. Então dizer que é escolhido ou que não é escolhido, tanto faz, porque você não tem como abarcar a complexidade da existência de autopercepção sobre quem você é em termo sexual através de qualquer teoria de ciência social que a gente tenha hoje. Então, em tese, você não tem realmente um erro ao dizer que isso é escolhido. Como é que é? Isso mesmo. Ela quer confundir você. Dizendo que meninos podem ser meninas. E meninas podem ser meninos. Mas isso tá errado. Sim, muito errado. Pois com isso, eles querem confundir também a nossa fé. Então pronto, então você tem já aqui uma percepção antropológica, certo? Qual é a percepção antropológica aqui? É que a nossa autopercepção sexual, que o pessoal chama por aí de gênero, confunde quem nós somos, confunde a nossa fé e que isso tá errado. E veja, você pode discordar disso, mas essa é uma antropologia completamente válida. Uma percepção antropológica da sexualidade humana que cria uma inter-relação mais íntima entre quem nós somos biologicamente e aquilo que nós deveríamos nos ver biologicamente, não deveria ser considerado como algo criminoso, ou homofóbico, ou generofóbico, ou mesmo violento ou destrutivo. São pessoas funcionais que contribuem para a sociedade, pessoas, sim, normais de muitas formas. Mas esse aspecto da existência, que é interpretado por antropologias diversas, é um aspecto que não é o normal, que não é o comum. Se levantar contra uma heteronormatividade, ou contra a ideia de que você deveria se perceber como você é tentar impor um tipo de antropologia sobre a sociedade que não condiz com o que a gente enxerga nos fatos e na história desde quando o mundo é mundo. Você normalmente deveria se sentir o que você é. Se você quer que as pessoas tenham o direito de viverem em paz, se sentindo diferente do que são, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é tratar como criminoso, como uma pessoa odienta, maldosa, alguém que deveria ser retirado da sociedade, ou que deveria ser intimado pelo Ministério Público, ou equiparado a racista, alguém que diz que o caminho natural do crescimento humano, principalmente quando a gente fala da infância, deveria ser as pessoas se perceberem como elas realmente são. Tirar das pessoas o direito de ter essa percepção é tentar criar um tipo de imposição social de uma antropologia específica contra a liberdade de crença das outras pessoas. E veja, também há aí um aspecto de confusão de fé. A fé, geralmente, nas suas mais variadas correntes, defende que o design do indivíduo corresponde àquilo que ele deveria ser. Claro que o pecado entrou no mundo e o pecado afeta nossas autopercepções. Eu posso ser um homem e porque o pecado entrou no mundo, eu posso me sentir uma mulher. Eu posso ser uma mulher e porque o pecado entrou no mundo, eu posso me sentir um homem. Isso é altamente possível. Pessoas cristãs, salvas, que amam a Deus, podem enfrentar esse tipo de problema de autoimagem. Mas a nossa fé interpreta isso como um problema. É um problema que a conversão vai resolver, vai consertar? Não vai. Às vezes pode mudar a pessoa. Você pode encontrar Jesus e essas tentações, essas autopercepções podem ser transformadas. Mas em outros casos, não. Aí você tem um comportamento, um desejo, um impulso, uma percepção que a gente trata no cristianismo como pecado, como várias outras percepções que a gente também trata como pecado. E que também são normalizados pela sociedade, como adultério, como pornografia, como masturbação, como orgulho, como ganância. O desejo intenso de ser rico seria tão ruim quanto o desejo por um sexo diferente do seu, ou uma percepção pessoal de sexualidade diferente de quem você é biologicamente. Não existe aí uma gradação terrível de qual pecado é pior do que o outro, mas o que nós temos é antropologias em competição. Existe uma antropologia que quer dizer que você pode se perceber diferente do que você é, que existe um outro nível de ontologia que não é presa à sua biologia, e existem outras antropologias que vão dizer que sua autopercepção deveria estar relacionada com a sua biologia. Nenhum desses discursos deveria ser excluído da sociedade através da imposição de força. Deveria existir um processo de convencimento, de compreensão, de ensino. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, e escrevem livros e debatem e vão nas universidades e põem ideias diferentes. A imposição não deveria acontecer. Até aqui, o que é que nesse vídeo justifica a intimação do Ministério Público? Simplesmente nada. Sendo que o nosso Deus pode errar. Querem trocar a verdade de Deus por uma mentira. Mas o nosso Deus nunca erra. Ele nunca erra. Meu Deus me fez menina. Meu Deus me fez menino. Meu Deus não errou comigo. Eu sou o que sou porque meu Deus me fez assim. Por isso, a nossa resposta contra a ideologia de gênero é: meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra.
Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Tá, aqui a gente tem pregação religiosa, pura e simplesmente. A ideia de que nós fomos criados por Deus faz com que as nossas percepções sobre quem nós somos devam ser atrelados ao design de Deus. Então seria atribuir erro a Deus que nós devamos ter autopercepções sexuais diferentes daquilo que nós somos. Aqui eu acho que é a pior parte do vídeo, certo? Mas não por causa de qualquer coisa de percepção pública ou de ofensa homossexual, quer que seja. Para mim o grande problema aqui é teológico mesmo, porque atribuir erro a Deus no problema do gênero é ignorar o fator pecado. Existe a ideia de design, nós somos criados por Deus como homem ou como mulher, mas não é dizer que Deus errou quando a gente fala sobre gênero necessariamente. É dizer que o homem errou, que o homem pecou e que a gente nasceu quebrado. A gente nasceu quebrado. Algumas pessoas não se sentem o que elas são. Algumas pessoas não se percebem como elas de fato são. O que é isso? Não é? As explicações são antropológicas. Algumas explicações, que aí vem de Judith Butler, Simone de Beauvoir, esse pessoal todo, é a explicação de que isso deveria ser normalizado. Outras explicações estão aí para dizer que isso deveria ser problematizado pelo próprio indivíduo. E de novo, cada um escolhe qual antropologia quer seguir. Eu posso chegar no meu terapeuta e dizer: eu sou homem, nasci homem biologicamente, mas eu sou trans, eu tenho outra autopercepção e eu quero me aceitar assim. Ou você poderia chegar num psicólogo e dizer: eu tenho uma criação diferente, eu tenho uma percepção diferente das coisas, eu não queria ser assim. E você vai ser ensinado, dentro dos aspectos terapêuticos, a lidar com aquele seu sentimento, aquela sua percepção das coisas, dentro da antropologia que você quer seguir. Ninguém deveria impor isso sobre você. Você deveria ser convencido, você deveria estudar e chegar às suas compreensões. Se você é trans e quer ser trans e se aceitar trans, aí você procura isso. Você é trans e você não quer se aceitar trans, você acha que isso é pecado, que isso é um problema, que você foi feito por Deus, você pode seguir isso. Eu acho que uma perspectiva é correta e outra é errada. Mas eu nunca acionaria o Ministério Público para impedir pessoas de acreditarem que elas podem se sentir diferente do que elas são. O que é absurdo é que haja uma imposição legal pela via contrária, em que agora religiosos que possuem uma antropologia religiosa sejam obrigados a se calar acerca de sua pregação na área de antropologia, acerca da criação e das autopercepções sexuais dos seres humanos, simplesmente porque agora existem grupos usando de força de lei para tentar calar as crenças religiosas. Agora sim, eu acho particularmente brega usar criança, tá? Eu acho brega demais colocar criança na jogada para aparecer. Mas outros grupos fazem a mesma coisa, não fazem? Tá lá o Burger King com propaganda também, com criança falando sobre movimento LGBT, ideologia de gênero e tudo mais. Então assim, brega por brega, tá tudo dentro do mesmo jogo aí. A escolha por crianças, né, porque o vídeo foi uma reação aí ao comercial do Burger King também. E o que é muito estranho, né, parece que você usa crianças pra falar um discurso a favor de uma antropologia específica acerca da sexualidade humana e tá tudo bem. A comissão de diversidade da OAB não tava lá notificando ninguém, mas quando a gente tem a antropologia cristã sendo apresentada por uma escola, cujo papel é justamente educar, aí a comissão de diversidade da OAB, lá de Minas Gerais, acha que isso não pode acontecer. Você vai investigar o pastor. A escola não tem direito de discordar do liberalismo moral. O Guilherme de Carvalho tem um artigo na Gazeta do Povo que ele comenta isso com muita propriedade. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a classe LGBTQIA+, sai da injusta posição de minoria excluída para a injusta posição de hegemonia sustentada organicamente pelo capital e artificialmente por um aparato governamental. O que você tem aqui são movimentos de liberalismo moral que usam o aparato estatal para coagir crença religiosa. Veja, não adianta a gente falar de crença religiosa e liberdade religiosa se as religiões não possuem liberdade para pregar a sua antropologia. De novo, a gente tá falando aqui da esfera da crença e do convencimento. Ninguém tá falando da esfera da imposição. Ninguém deveria ter poder de se impor contra ninguém. Então igrejas não deveriam poder machucar fisicamente, ninguém deveria promover algum tipo de violência ou excluir dos ambientes sociais pessoas que são trans. Agora, quando você fala de tirar do outro o poder de persuasão, tirar do outro o poder de pensar como se pensa, de ensinar como se pensa, condenando comportamentos, ideias e autopercepções, a gente tá entrando no mundo da crime-ideia, certo? Lembra de George Orwell? George Orwell falou no seu clássico 1984, descrevendo uma sociedade altamente autoritária e totalitária, a crime-ideia. Você tinha um crime que se dava por pensar coisas desviantes. Então, se você tem uma crença desviante daquilo que é o padrão moral do seu momento, você pode ser acionado pelo Ministério Público. O que é maluco, certo? O que é maluco. Porque isso estará sujeito ao poder do tempo. Hoje, os grupos LGBTQIA+, usam o aparato estatal contra a antropologia cristã, mas veja só, Bolsonaro está aí no poder. Vários agentes religiosos no poder. Se um dia
grupos religiosos estiverem dentro do poder estatal com poder de controlar esse tipo de decisão, por que não é o Burger King que vai receber uma intimação do Ministério Público? Ou os próprios grupos LGBTQIA+, recebendo algo do Ministério Público? Esse é o tipo de sociedade que vocês querem viver? Onde o grupo que está no poder naquele momento tem o controle sobre quem pode manter o seu discurso na arena pública? É uma baixaria. Não é esse tipo de sociedade que a gente deveria estar construindo. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instituição que será ministrada aos seus filhos. Na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direitos humanos inclui a liberdade de discordar e a liberdade de instruir os filhos dentro da antropologia que você julgar mais nobre e mais justa para a sociedade. A antropologia cristã não tá aí para dizer que homossexuais devem apanhar, sofrer, e pessoas trans devem ser excluídos da sociedade, retirados da esfera pública ou o que quer que seja. Não existe nenhuma pregação de violência contra essas pessoas. O que existe é uma visão diferente sobre como nós lidamos com a relação entre biologia e autopercepção. E ter a liberdade de crer e propagar isso é questão de direitos humanos também. É questão de liberdade religiosa. Não adianta falar que nós temos liberdade religiosa se nós não temos o direito de pregar as compreensões da nossa religião. Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 12. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Cadê os direitos humanos que são dados para os religiosos de poderem ter suas crenças invioláveis pelo Ministério Público? Isso é um uso vergonhoso do aparato do Estado contra a liberdade do cidadão. Hamburgueria posta vídeo com uma visão sobre sexualidade. Escola posta vídeo com a visão oposta sobre sexualidade. Nenhum dos dois propaga violência, nenhum dos dois está propagando mal contra ninguém, são visões antropológicas distintas. Mas o aparato do Estado hoje está com as armas apontadas apenas para uma das visões. É uma pena que amanhã pode estar apontada para outra visão, quando o aparato do Estado não deveria ser usado para banir discurso que não seja violento. O discurso que indica violência direta contra alguém é um discurso que deve ser tolhido socialmente. Então, se eu digo que negro tem que ser escravizado, que negro tem que apanhar, que judeu tem que ir para a cela, câmara de gás, se eu indico violência direta contra algum grupo, isso é um discurso que tem que ser coibido através da força estatal. Uma visão diferente sobre como nós lidamos com os nossos impulsos deveria ser tratado unicamente na arena pública, com todo mundo tendo liberdade de fazer o que quiser. Eu quero que o Burger King tenha liberdade de fazer a propaganda que eles quiserem, assim como a escola deve ter liberdade de fazer a propaganda que ela quiser. Tudo isso deve estar no campo do discurso público e não no campo da imposição jurídica. Criminalizar qualquer oposição moral à cultura LGBT é criar uma sociedade sem liberdade religiosa. Indico que você leia o artigo do Guilherme de Carvalho, principalmente no tópico Por que não o pluralismo, onde ele explica que existe um conflito artificial entre o princípio antidiscriminatório e a liberdade religiosa. O pessoal do IBDR, também do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, soltou uma nota, são 14 páginas, fazendo um parecer sobre a escola Getsemane, onde explica que o direito de uma escola confessional é inviolável também por lei. Eles têm o direito de ser uma escola confessional e pregar os ideais de sua confissão. E no ponto 4 eles explicam muito bem, no tópico do discurso de ódio, da homofobia e do crime de racismo, como não existe nada de discurso de ódio na antropologia cristã. Eles mostram que, entre outras coisas, o discurso de ódio necessariamente possui dois elementos básicos, a discriminação e a externalidade, produzindo efeitos nocivos na violação dos direitos fundamentais e no ataque à dignidade dos seres humanos, sempre com a intenção de incitar violência. Não se trata de violência simbólica, não se trata de palavras que ferem, se trata de um discurso de externalidade que gera violência contra aqueles que estão sendo alvos daquela opinião. E tem que gerar diretamente violência. Não é criar, não, mas se você disser isso, pode gerar violência, porque assim qualquer coisa pode gerar violência. Você falar mal de crente pode gerar violência contra crente. Tem crente morrendo no mundo todo hoje. No Oriente a gente morre aos milhões, perseguidos em ambientes sem liberdade religiosa. Se for por isso, ninguém pode falar mal de crente também. Ninguém pode ter uma visão diferente, dizer que crente tá errado ou que Deus não existe, que isso pode incitar violência contra crente. O discurso de ódio precisa ser uma incitação direta à violência. Indico que leiam também o parecer do IBDR. E houve também uma nota de imprensa da ANAJURE, da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Eles dizem assim: é importante frisar que o posicionamento adotado por uma escola confessional em oposição às teorias de gênero está albergado pela liberdade de expressão e de consciência e crença, direitos que possibilitam a transmissão de ensino que esteja em conformidade com os valores que norteiam a instituição. Assim, a princípio, causa-nos estranheza a notificação encaminhada pelo Ministério Público, especialmente porque o vídeo em questão, ainda que expresse discordância quanto às teorias de gênero, não estimula
qualquer conduta discriminatória. Então assim, lamento muito que o nosso dinheiro esteja sendo usado para que o Ministério Público nos persiga por simplesmente exercermos as nossas crenças e os ideais que nós temos. É bobagem falar que a gente tem liberdade religiosa e a gente ser notificado pelo Ministério Público pelo simples exercício de crença religiosa. Então digam logo que vocês querem que o cristianismo seja expurgado da sociedade. Aí diga, nós somos contra liberdade religiosa nesse país. Graças a Deus nós a temos, graças a Deus ela está muito bem fundamentada, graças a Deus é totalmente improvável que dentro dos próximos séculos igreja seja formalmente perseguida no Brasil. Mas quando um pastor de relevância nacional é notificado pelo Ministério Público por simplesmente pregar e crer, é uma mensagem que está tentando ser passada para outros pastores. Cuidado com o que vocês falam sobre sexualidade na igreja, cuidado com aquilo que vocês pregam sobre homossexualidade, o Ministério Público está de olho em vocês. É importante que pastores preguem, falem. Se nós falarmos o bastante, se nós pregarmos o bastante, não vai ter Ministério Público o suficiente para nos impedir de instruir sobre sexualidade. Claro que não podemos ter uma postura revanchista, mas devemos ter uma postura de educação e de coragem, ensinando sobre aquilo que realmente importa. Estou aqui para pastor Jorge Linhares, o que precisar dentro dessa seara sobre liberdade religiosa, do Doideira Teologia está à disposição para continuar batalhando pelas pessoas terem o direito de crerem e ensinarem aquilo que elas acreditam provir da crença delas dentro de uma sociedade livre e plural. Tá bom? Esse foi o vídeo dessa terça-feira, que Deus possa enchê-los de graça todos os dias. A gente tem vídeo sobre homossexualidade aqui no canal, explicando o que é que a Bíblia diz, tentando mostrar qual é a visão cristã sobre a homossexualidade. Eu lhe convido a assistir o vídeo, ele tá linkado no card aí em cima. É uma discussão teológica sobre o Antigo, o Novo Testamento e considerações práticas sobre vida de igreja, para mostrar que mesmo que o cristianismo enxergue a homossexualidade e a transexualidade como um pecado, existe um modo de fazê-lo que não é violento, que não é odioso e que não intenta construir uma sociedade que seja prejudicial a pessoas homossexuais ou transexuais, tá bom? Confere o vídeo lá que tenho certeza que vai ser bênção pra sua vida. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira aqui no canal, 10 horas da manhã, e a gente se vê no vídeo novo. Se você tá assistindo pela primeira vez aqui, não deixe de clicar em se inscrever e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, mandar no grupo do WhatsApp da igreja pra gente continuar mantendo esse debate relevante. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.